Então, antes de mais, Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um Conversas a COP, aqui por parte da Associação CLIP. Desta vez trouxemos a Umar para nos falar aqui de um tema muito interessante, não é? E que nos toca um bocadinho a todos que trabalhamos nesta área social, que são os desafios da área social. Joana, passo-te então a palavra. então, boa tarde a todas e a todos. Obrigada à Associação CLIP por este convite. Então, eu sou Joana Salles, sou dirigente da Associação UMAR, que é uma associação feminista, fundada em 1976, que tem um trabalho grande, nomeadamente na área da violência doméstica e de género, com casas de abrigo e centros de atendimento para mulheres vítimas de violência, mas também tem um trabalho grande na área da educação, nomeadamente na prevenção da violência de género nas escolas. Temos vindo a implementar nos últimos anos alguns projetos educativos europeus, nomeadamente intercâmbios de jovens, Erasmus+, e temos alguns trabalhos e projetos na área também da memória histórica das mulheres e na cultura. A nossa sede nacional fica em Lisboa, Alcântara, mas temos delegações também em Braga, Porto Viseu, Coimbra, Almada e Funchal. Então, eu queria falar de um projeto que desenvolvemos, entre muitos, também de algumas temáticas que fogem a estas temáticas centrais que a nossa associação trabalha. O projeto chamava-se Unsung Hero Dialogues, era um projeto europeu financiado pelo programa Europe for Citizens. Fizemos-lo em parceria com outras organizações europeias e tinha o propósito de fazer um diagnóstico, um breve, um segundo diagnóstico. Tínhamos feito um diagnóstico pré-projeto sobre as condições laborais neste terceiro setor e ao escutar estes trabalhadores. Quero ver se consigo partilhar tela. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda. Obrigada. Posso dar-me permissão, Joana, para partilhar? Já conseguiste, Joana? Ok, obrigada. Não sei se está para aumentar mais. Ok. Ok. Acho que está mais ou menos. Conseguem ver bem? Então, este convite da Associação CLIP, que foi uma associação que chegou a participar neste projeto que decorreu entre 2020 e 2021, aprendeu-se também com o facto de terem curiosidade para saber o resultado de um questionário europeu que lançámos durante esse período. Queria passar de slide. Ok, aqui estão as associações parceiras, as organizações parceiras. Tínhamos La Fenice, que é uma associação de jovens de Itália, uma associação intercultural educativa da Roménia, uma associação de investigação da Estónia, a UMAR, por Portugal, uma associação de mulheres, United Society of Balkans, da Grécia, a DARE Network, uma rede europeia de educação para os direitos humanos, a CGI, que é a organização promotora da Alemanha, e este era o nosso símbolo. Unsung Hero Dialogues quer dizer, portanto, os diálogos dos heróis desconhecidos, portanto, um pouco uma alusão àquilo que nós fazemos. Fazemos muito trabalho em prol de um bem comum, em prol por maior igualdade social, mas muitas vezes estamos assim na invisibilidade. Esta questão
aqui da simbologia, portanto, aqui do cérebro, temos muitas vezes bastante conhecimento, fazemos muito trabalho qualificado, temos ideias, mas aqui as moedas muitas vezes, ou seja, a nossa remuneração é escassa. Aqui nós tivemos que implementar vários eventos locais à medida que o questionário ia sendo distribuído e estava aberto para as respostas. Fizemos, portanto, 8 eventos locais com 16 organizações. Conseguimos 16 organizações da sociedade civil de várias áreas, desde de várias tipologias, desde associações e IPSS, tivemos cooperativas também, e ligadas a várias temáticas sociais, desde ambiente, consumo responsável, comércio justo, antirracismo ou LGBT. Aqui a nossa fotografia do nosso primeiro evento presencial na sede da UMAR, em Lisboa. Aqui vou fazer só uma breve apresentação antes de passarmos à parte de debate, e quem não tiver acesso ao microfone pode colocar questões pelo chat. Portanto, vou falar um bocadinho do processo de recolha de dados, o resultado do inquérito e algumas questões a destacar. Alguma dúvida, por favor, digam. A questão da recolha de dados, fizemos uma recolha de dados quantitativa do inquérito e fizemos também entrevistas. O nosso inquérito teve 534 respostas anónimas validadas, teve um número ainda maior do que esse, uma distribuição equilibrada pelos grupos etários, portanto, entre os 20 e os 65 anos. A maioria eram mulheres, 57 assinalaram mulheres e outras não se quiseram identificar, mas calculemos, dada esta discrepância de género no setor civil, portanto que seja um número superior a 57%. 55% vivem em áreas urbanas, dentro das áreas urbanas 32% em cidades e 23% em metrópoles, portanto cidades com mais de 1 milhão de habitantes. E quanto ao vínculo laboral, 30% contratos sem termo, e aqui pode ser casos de trabalhadores de IPSS, que muitas vezes, por exemplo, em Portugal, têm acordos com a Segurança Social, também um vínculo sem termo, por exemplo, 21 contratos a termo fixo e 10% de voluntários. Os inquiridas, tanto foram oriundas de 30 países, incluindo alguns países de fora da União Europeia. Os 6 países com mais respostas correspondem, portanto, aos países das organizações parceiras do projeto HD. Portanto, Portugal, a UMAR foi a associação que conseguiu o maior número de respostas, com 18,91% foram respostas de trabalhadores e trabalhadoras residentes em Portugal, independentemente da nacionalidade, a seguida da Estónia, Itália, Grécia e Alemanha. A nível educacional, portanto, a grande maioria declarou ter grau superior, sobretudo mestrado, embora já tenhamos casos, tanto 8% com doutoramentos. Sobre as condições laborais, relativamente à estabilidade laboral, nota-se, está dividido. Portanto, 1 terço sente alguma instabilidade, 33% sente alguma estabilidade, ou seja, aqui um meio termo, mas ninguém se sente assim muito seguro, que era uma das possíveis respostas a esta questão. A questão salarial, 39% acreditam que os seus salários não refletem o valor e o impacto que o seu trabalho tem para a sociedade. Quanto à articulação trabalho, família e vida pessoal,
sobre a questão de trabalhar aos fins de semana e feriados, 44%, quase metade, diz que o faz frequentemente ou sempre, 38% às vezes, ou seja, é quase uma regra trabalharmos nestes períodos que deviam ser, em princípio, de descanso. E depois depende de cada ONG saber como é que compensa ou não esses trabalhos feitos nesses períodos. Aqui, sobre a relação dos financiamentos com as condições de trabalho, há estas 4 questões importantes aqui, chave. Uma é que muitas vezes o nosso trabalho, principalmente em ONGs, é muito focado em projetos, o que se traduz também numa precariedade laboral e também numa orientação para o impacto, ou seja, temos sempre uma grande pressão de cada vez demonstrar mais e melhor e mais rápido, que se calhar num trabalho a longo termo não tem esta pressão para resultados tão acentuada. E também uma competição pelos recursos que se vai sentindo, nomeadamente a nível dos financiamentos. Portanto, há cada vez mais organizações, às vezes os financiamentos ficam mais escassos e às vezes é mais difícil conseguirmos aguentar, conseguir a nossa sustentabilidade financeira, tanto a nível pessoal como das organizações. Por outro lado, contrabalançando o fator precariedade, denota-se um grau de satisfação elevado, ou seja, muitas das pessoas que trabalham na sociedade civil denotam que gostam do que fazem, sentem que o seu trabalho é importante, sentem-se realizadas, apesar das condições laborais deixarem a desejar, sentem-se que é aquilo mesmo que querem fazer e que gostam. Sobre as perspectivas futuras, 61% veem-se a si mesmos continuando a trabalhar na atual área laboral ao longo das suas carreiras, 26% provavelmente não, e se calhar terá a ver com isto, com o facto de ser muito contratos a prazo sucessivos, instabilidade derivada da dependência de financiamentos ou não. Sobre a profissionalização do setor, 43% afirmou a sua profissão estar oficialmente registada, 25% não e 13% não sei. Aqui sobre esta questão do reconhecimento oficial da profissão, não sei se posso lançar a pergunta para o grupo ou se fica depois para debate, para irmos pensando se é que a nossa profissão é oficialmente reconhecida ou não. Sobre a formação profissional, 65% afirmou ter frequentado pelo menos uma ação de formação nos últimos 12 meses, a maioria entre 2 a 5 formações, e 20% afirmou não ter frequentado qualquer formação profissional no último ano. Ou seja, apesar da formação profissional ser obrigatória em Portugal, não sei se nos outros países que responderam a este inquérito se será ou não, mas provavelmente sim. Mas creio que talvez mesmo em Portugal, talvez ainda não seja totalmente cumprida a obrigatoriedade, creio que são 65 horas por ano em Portugal. Sobre os direitos laborais, 45% dos inquiridos e desinquiridas responderam a desconhecer iniciativas sindicais na UE para trabalhadoras deste setor e 20% não sei. Ou seja, estamos a falar de 2/3 não se sabe ou desconhece por completo, ou acha que não existe, iniciativas sindicais ou respostas para o nosso setor. Portanto, é um número extremamente elevado. Ao par, por exemplo, em Portugal, toda a gente sabe que há sindicatos de professores, ou há outro tipo de sindicatos, quer dizer, vemos nas notícias a toda a hora,
Portanto, tem uma visibilidade social muito grande. Só 13% afirmaram pertencer a um sindicato a nível nacional e 44% disseram não pertencer a um sindicato, e também não indicaram interesse na ideia de se filiarem num, caso exista. Também aqui nota algum, se calhar, não confiança total nos sindicatos, ou se calhar um pouco desacreditados que sindicatos possam ajudar este setor, ou uma visão se calhar um bocadinho já ultrapassada do papel dos sindicatos nos seus respectivos países. A questão do voluntariado é uma questão completamente central na parte do nosso setor. Aqui uma questão que foi lançada muitas vezes, que é a falta de reconhecimento tanto do trabalho, não só remunerado como não remunerado, dentro das organizações da sociedade civil, e por vezes, por ser um trabalho dito voluntário, parece que automaticamente baixa a credibilidade da qualidade do nosso trabalho e do profissionalismo. As pessoas que responderam, portanto, sentem muito isto. Quando dizem que são voluntárias, e o voluntariado pode ser um voluntariado técnico, altamente capaz, mas sentem que quando dizem que são voluntárias, as pessoas desacreditam a qualidade desse mesmo trabalho, contributo. E aqui eu deixava aqui aberto um espaço para discussão, para debate, para uma conversa. Eu tenho aqui o meu copo, espero que também tenham o vosso, e estou muito curiosa e satisfeita por podermos ter aqui um bom bate-papo. Obrigada, Joana. Então, eu convido a quem quiser poder, então, ligar as vossas câmaras, também para nos vermos, sendo que temos aqui, que já sabemos que com o André, de uma conversa que tivemos antes de gravar a sessão, que não tem câmara nem micro, portanto o André vai estar sempre no chat. Portanto, dou as boas-vindas também ao António. E António, e Ana e André, sintam-se à vontade, qualquer questão que tenham, qualquer comentário que queiram fazer, portanto, temos a sessão completamente aberta. Tenho a Ana e o António estão sem... Ok. O André está-nos aqui a dizer que muitos dos seus comentários vão no sentido do que a Joana disse. Ok, vou aqui então, tenho aqui mais outra pessoa para admitir. Boa tarde, Maria João, bem-vinda. Bem-vinda. Olá, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Maria João, a Joana já esteve aqui um bocadinho a apresentar o estudo e a falar um bocadinho sobre o estudo, portanto, não sei se... Convido também, se quiser, a ligar a sua câmara, para nós também nos podermos todos ver. Vou deixar a minha assim, está bem? Estou doente. Ok, com certeza, à vontade. Então, cheguei já no final, é isso? Só da apresentação, porque abrimos agora a nossa conversa sobre o tema. Joana, não sei se queres fazer só assim um rápido resumo para a Maria João. Ok, pronto, Maria João, eu estava a apresentar um trabalho, um estudo, mais ou menos um inquérito que a UMAR ajudou a lançar entre 2020 e 2021 no âmbito de um projeto europeu sobre as condições laborais no terceiro setor,
que reuniu mais de 500 respostas de trabalhadores de vários países, da Europa, sobretudo, e muitos de Portugal. E, portanto, aqueles resultados espelham um pouco, nós já sabemos, portanto, a maioria são mulheres, as idades eram muito transversais, desde os 20 aos 65, os vínculos, havia algumas pessoas com vínculos laborais estáveis, mas uma grande parte tinha vínculos como é que se diz, fixos, a termo, e também uma percentagem algo elevada também de voluntariado. Por exemplo, há muitas associações que vivem de voluntariado, acho que acaba por ser um pouco inerente, e também há muitos programas, depois também há uma contradição, por exemplo, da União Europeia, isso não falamos na apresentação, mas fica aqui para debate, se quiserem pegar nisto, por exemplo, dos Corpos Europeus de Solidariedade, ou seja, da União Europeia, portanto, financia muitos programas para voluntariado, não é? E até que ponto é que esse voluntariado é trabalho, poderia ser pago. Muitas vezes esse voluntariado é a tempo inteiro, e é uma questão que já agora vou desenvolvendo. Pronto, que eu ia falar nisto na parte aqui do debate, que é até que ponto o voluntariado compete ou não com os trabalhos pagos das organizações, não é? Se por um lado ajudam e aliviam muitas vezes a nossa sobrecarga laboral, mas que até que ponto aquilo deviam ser postos de trabalho pagos. E esta foi uma das conclusões que chegámos durante as sessões que fizemos em Portugal, com pessoas de outras organizações. A UMAR conseguiu reunir com 16 organizações e pessoas independentes, freelancers, investigadoras e educadoras sociais, que estavam a título individual. Ou seja, há aqui vários dilemas, e aqui questões que são um pouco bicudas, passo-me a expressão, que por um lado podem ajudar, mas por outro lado podem prejudicar, não é? E onde achar aqui um equilíbrio, não é? E há assim outros pontos chave que no decorrer destas conversas que fomos tendo, nós chamávamos policy events, que fomos concordando entre nós. É um pouquinho isto. Portanto, foi lançando-se alguns dados, acho que não nada assim de muito extraordinário, acho que quem trabalha no terreno já pensou sobre isto, e agora queríamos abrir a nossa conversa e ouvir as vossas perspectivas. Ok, obrigada, Joana. Eu tenho aqui o André, que nos escreveu aqui no chat, que diz: creio que o reconhecimento é um dos maiores entraves à nossa ação na área. Temos o potencial que fica reduzido, quer no nosso alcance, quer a possibilidade de realmente ser uma vocação com carreira. Pronto. Exatamente. A questão do reconhecimento é outra daquelas questões críticas na nossa área, e em todos os países isto foi levantado. E isto também está tudo relacionado também com a questão do voluntariado, também, que muitas vezes olha Ana Carvalho, do voluntariado, que muitas vezes é visto socialmente como não sendo de um trabalho sério, de um trabalho de qualidade. Só para dizer que Ana Carvalho também pertence à AP10, foi uma das organizações que participou nestes eventos. Obrigada por estares aqui. E outra parte que acho que faz parte da falta contribui para a falta de reconhecimento, é uma falta de reconhecimento também profissional da nossa profissão. Eu sou técnica de projetos, mas uma vez fui ao IFP, acho que foi ao IFP, que é técnica de projetos, disse: isso não existe. Mas é a minha profissão, é o que eu sou. Eu sou técnica de projetos, trabalho em projetos.
Então temos que arranjar ali uma outra categoria, procurar uma outra categoria que mais se enquadrasse naquilo que eu faço. Ou seja, e se quer como este, há outros casos. O técnico de juventude também, acho que estava a trabalhar por esse reconhecimento profissional, não sei se já está concluído ou não esse processo, mas há sim algumas categorias que não estão bem esclarecidas. E, portanto, nem mesmo com o próprio Estado, quanto mais socialmente, como se eu diz, sou técnica de projeto, técnico de juventude, não sei se as pessoas percebem bem o que é, ou se levam isso muito, muito a sério. Eu acho que aqui é um bocado também desconstruir um bocadinho o que é. Acho que o primeiro passo seria desconstruir o que é trabalhar na área social, porque muita gente, quando nós dizemos, eu trabalho na área social, as pessoas automaticamente pagam-te, és paga para fazer esse trabalho, não é? Portanto, acho que o primeiro passo, ou um dos primeiros passos, será este, que é explicar às pessoas, ou fazer ver às pessoas que trabalhar na área social é um trabalho como outro trabalho qualquer. É um trabalho como uma pessoa que senta no banco, é um trabalho como um médico, que trabalhamos com pessoas, com problemas das pessoas e que somos pagos para fazer o nosso trabalho. Então, também acho que esta parte aqui do reconhecimento também vai um bocadinho por aí, não é? Porque... Posso, então, olá, Joana, olá. Olá. E comprovo mais uma vez a sua estatística, já não trabalho mais na P10, a estabilidade dos projetos, e enfim, continuo dentro comprovando tudo isso que você trouxe de dados. Mas eu ia falar exatamente isso, não sei se o nome... sou Joana também. Pronto, então mais fácil. Joana, eu ia fazer exatamente esse comentário, né? Concordo plenamente, mas gosto muito dessa ideia de pensar muito mais do que ler o cenário externo, mas fazer uma reflexão para ver também como nós estamos passando essa imagem. E levo isso para terapia, que é exatamente essa ideia que nós mesmos, né, enquanto técnicos sociais, temos de estar sempre vinculado a um assistencialismo, a um salvar o mundo, ao idealismo, né, ao trabalhar por paixão, por não colocar essa monetização no valor que nós queremos dar ao trabalho. As organizações, né, têm imensa dificuldade também, muitas vezes, de fazer isso, de pensar na sustentabilidade a médio e longo prazo, enfim, é mesmo um cenário muito, muito complexo, mas eu acho que uma das coisas que foi dita pelo Antônio, se não me engano, aqui na conversa, é exatamente essa de como essa mensagem é passada, né, de como construímos na sociedade essa narrativa, né, essa ideia do que o trabalho social, até, né, o termo que é usado, de solidariedade. A solidariedade parece que é uma coisa que você faz por ser uma pessoa boa, porque, né, e não porque faz parte de uma cidadania ativa, não porque é um complemento ao trabalho do Estado, não porque tem um valor local, pontual, que o Estado nunca vai ser capaz de fazer e é necessário. Então, eu acho que é mesmo como a gente converte, né, como a gente ressignifica essa proposta de trabalho, que é, na minha opinião, é uma coisa que nunca vai acabar, né? Porque, como eu disse, para além de não substituir pelo Estado, o Estado substituir o trabalho que é feito, existe uma especificidade, uma proximidade que é impossível ser feito de outra forma. Então, eu acho que tem um valor imenso, né? Também estou na estatística, valorizo imenso o que faço, mas também acho que parte também das instituições de conseguir em rede fortalecer e ressignificar a maneira como o trabalho é passado para a população no geral. Por exemplo, um exemplo que as organizações deveriam fazer para ressignificar esse trabalho das ONGs para a sociedade. Tens, por exemplo, alguma coisa muito específica? Que achas que se faça mal, que se poderia fazer melhor? Opa, se calhar eu vou até aproveitar a Maria João, que está aqui, que também é minha colega na PPC, na Associação do Posto de Paralisia Cerebral, claramente, né? Não falo o nome da instituição, vou até só sinalizar, porque é uma área que reforça esse estigma, né, da solidariedade, porque com as questões da deficiência é sempre o coitadinho, é sempre, né, a mendicância, né, por trás dos movimentos das pessoas com deficiência, e nós temos um programa exatamente de participação social e direitos humanos para dar ninguém empodera ninguém, né? Mas para criar um ambiente em que essa valorização do empoderamento dos indivíduos seja proposta.
E eu acho, por exemplo, que a PPC é um bom exemplo de conduta em relação a isso, né? O tipo de comunicação que é feita nunca tem um estilo dramático, nunca tem esse lado, né? Eles até, é uma questão mesmo institucional, que não participam nunca de nenhum tipo de arrecadação de fundos, ou mesmo que seja justo o motivo, mesmo que a proposta mereça, né, a contribuição e que as pessoas queiram se engajar nessas propostas, porque tudo que esbarre nesse lado, né, da mendicância, do pedinte, do assistencialismo, eles evitam. Então, eu acho que ele também tem muito bons exemplos do tipo de comunicação proposta. Mas, por outro lado, também tem esse lado frágil, digamos assim, que é o enfoque na deficiência, né? É uma associação do Porto de paralisia cerebral, e não uma associação do Porto de pessoas com paralisia cerebral. Né? Não é o é só a paralisia cerebral. Então, a gente, no nosso serviço, por exemplo, atende pessoas com todos os tipos de deficiência e incapacidade, mas como está dentro de uma instituição que é para a paralisia cerebral, é muito difícil, né, conseguir ter outras, ou mesmo quando a gente fala de participação social, sempre tem um bocado mas por quê, né? Onde vocês se encaixam nisso aqui? Quando a gente vai falar de direito ao voto, por que vocês se encaixam aqui? Porque não existe, né, ninguém por ter paralisia cerebral é proibido de votar, mas também não é incentivado, né? Então, mesmo essa coisa de tentar ressignificar, ou mesmo, por exemplo, um projeto que eu estava na coordenação com tuberculose, eu pude participar de uma formação, não vou lembrar agora o nome, eu sei que chamava Alhambra, que era de uma instituição de Barcelona, que era para questões de consumo de álcool. E me meti lá porque um dos grandes empecilhos que nós identificamos para adesão ao tratamento para tuberculose, que é um tratamento muito longo, muito moroso, é exatamente o consumo de álcool. E que em Portugal é uma coisa muito naturalizada, muito até incentivada, né, socialmente incentivada. E fui participar para tentar perceber melhor, né, o que a gente tinha de propostas de intervenção, de apoio, mais uma vez a gente cai no mesmo lugar, né, como o envolvimento do entorno, como o envolvimento da comunidade nunca é lançado como uma estratégia. E isso é mesmo, né, muito para nós que fazemos tanto essa intervenção de proximidade, essa intervenção comunitária, como que você não intervém também no contexto. E acho, por exemplo, isso poderia ser uma narrativa, poderia ser um argumento em relação ao nosso trabalho, que é exatamente essa capacidade de trabalhar o entorno, de trabalhar contextos, de trabalhar o lugar onde as pessoas estão inseridas, de trabalhar não só, né, o indivíduo em si, não só focado, né, no problema de cada um, mas principalmente essa capacidade de envolver a comunidade, de atuar na comunidade, com a comunidade, para a comunidade. Sei que parece um bocado filosófico demais, mas acho mesmo, acredito muito nisso. Ou seja, é um trabalhar não só o indivíduo, mas também tudo à volta, porque está tudo ligado. Por exemplo, no caso da UMAR, por exemplo, faz um trabalho já há 2 décadas, e até começou no Porto, de prevenção da violência de género nas escolas. Também tentamos que isso seja feito de uma forma mais sistémica, ou seja, não só com os alunos e alunas, mas também com docentes e encarregados e encarregadas de educação, ou seja, abranger, obviamente, os docentes, porque são replicadores das boas práticas que se vão fazer, portanto, são agentes replicadores. Adeus, André. E a questão também dos encarregados de educação, não é? Porque também estão em casa e acabam por convém estarem, como é que eu vou dizer, em sintonia, não é? Ou maior sintonia. Pelo menos os encarregados de educação perceberem o que é que se está a ser feito com os seus educandos nas escolas, para, de certa forma, poder ir acompanhando este processo. Sim, isso é bastante importante. Não é só toque e foge, não, tem que ser um envolvimento grande. Assim. Pois, Esse exemplo que você deu eu acho fantástico, Joana, porque vai mesmo nesse sentido de que muitas vezes quando a gente pensa nos problemas, né, o que a gente quer mudar, parece que sempre começa do zero.
Parece, então se eu quero mudar as questões de gênero, eu vou começar com as crianças e vou estudar. É impossível isso, né? Isso acontece em paralelo. Uma criança de 7 anos convive com uma pessoa de 20, com uma pessoa de 40, com uma pessoa de 60, com pessoas que não estão naquela escola onde ela está tendo a oportunidade de discutir essas coisas. Então, eu acho que, também, mais uma vez, clichê, né? Mas essa visão holística da coisa, de quando você faz uma intervenção comunitária, não é só naquela pessoa, não só naquela comunidade que você interfere, mas, né, em todo o contexto, quando você traz para a escola, né, obviamente também acredito imenso no espaço escolar, na comunidade escolar como um espaço democrático e de replicação, né? Então, acho que essa potência do nosso trabalho tem muito a ver com essa capacidade de ser quase que autorreplicável, né? O que é feito na intervenção, aquilo ali tem impacto automaticamente no entorno e nessas questões intergeracionais e mesmo, porque a grande, pelo menos do meu ponto de vista, né? Grande base de fundo dos problemas normalmente são questões muito mais profundas, institucionais e de complexidade, né, assim, desde o subjetivo, mas também de complexidades de cadeia, né, de sistemas e que vão ser interferir, né, uma coisa vai interferir na outra durante esse processo. Então, eu acho muito valorosa essa parte da intervenção comunitária, que é exatamente essa capacidade de desencadear processos e potencializar o efeito da intervenção. Exato. Há pouco também estávamos a falar também de mais práticas, às vezes que as associações podem ter, às vezes sequer não muito conscientemente. Eu lembrei-me, às vezes, de algumas associações de desenvolvimento, acho que agora menos, há maior consciência, mas de fazer muito deadring, não é? Do seu público-alvo, não é? Porem com muito aquela imagem da pessoa indefesa à espera de ajuda e nós os salvadores delas, portanto, creio que agora há maior consciência social disso, que tipo, não, esse não é o caminho, isso não é empoderador, é até humilhante para as próprias pessoas, fere a dignidade das próprias pessoas, as pessoas não são... pronto, acho que temos que estar atentos e ir melhorando essa questão da comunicação, de como é que trabalhamos e passamos isso cá para fora do nosso trabalho. Obrigada, Ana. Não sei se é aqui. Diz. Não, ia passar agora também para a questão que deixaste assim também em cima da mesa, que era esta questão do voluntariado, pronto, da maneira como é que o voluntariado também é visto na área social, não é? E o reconhecimento ou o desreconhecimento, como dizias, que traz depois ao resto do trabalho, não é? Então, queria saber, Ana, ou António, Maria João, qual é que era a vossa opinião aqui em relação a esta temática do voluntariado, especificamente aqui trazida para este estudo. Só não estou com a câmera ligada, né? Depois eu estou só então tenho obrigatoriedade de falar. Esse também, Joana, é um ponto pessoalmente muito complicado para mim, porque eu fundei uma ONG há 10 anos atrás, onde fui voluntária durante 10 anos e ao mesmo tempo que eu acho que existe um valor tremendo e mais uma vez, né, é um tipo de empenho, um tipo de envolvimento completamente diferente né, do técnico, de uma direção, enfim. Mas eu acho que aumenta essa confusão que é feita, né, em relação ao profissional que recebe por aquilo, que propõe a gestão dos projetos e tal, e você poder fazer isso 2 horas por semana no sábado. Isso ajuda ainda mais a dar essa característica informal e desmonetizada do trabalho que é feito. Então, eu acho muito, muito complexo. Vou só aqui acrescentar, eu vou-te interromper só aqui um bocadinho, desculpa-me, que eu caí aqui um bocadinho de paraquedas, que a Ana, eu estou um bocadinho entediada com Covid em casa, e a Ana mandou-me aqui este convite e eu achei que podia assim assistir da minha cama ou do meu sofá, e é uma coisa muito intimista, e fiquei logo aqui um bocadinho aflita, porque não me sinto muito em condições. Mas relativamente a esta questão do voluntariado, é polémico, não é? Porque sempre uma coisa que foi difícil para mim também assumir a minha posição, porque é um bocadinho
cai mal muitas vezes. Pronto, eu assumia-me até há relativamente pouco tempo contra o voluntariado, mas depois comecei a perceber que não era bem contra o voluntariado. O que eu sou, muito tempo, porque aconteceu também durante grande parte da minha vida profissional, era perceber que uma série de pessoas faziam este trabalho, como a Ana teve 10 anos numa instituição, e muitas instituições acabam por fazer esse aproveitamento profissional e não é um trabalho que não é pago, não é? Portanto, enquanto está alguém voluntariamente, e também sabemos que as instituições muitas vezes também o fazem porque não têm condições económicas para poder contratar e por aí fora é todo um bolo, não é? Que não acaba. Porque a área não é devidamente investida, por aí fora. Portanto, hoje, assim, do alto de alguma experiência profissional e de vida, já vejo as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Portanto, eu acho que há espaço para tudo, não é? É preciso, mais uma vez, ser bem gerido, não é? E agora nós também conseguimos ver, por exemplo, eu acho que não estamos aqui nem uma nem outra na defesa da instituição, que tem coisas muito boas e coisas não tão boas, como todas, mas eu acho que por acaso naí também a PPC consegue fazer bem essa distinção, não é? Tem um programa de voluntariado jovem e especificamente para os estudantes, não é? Não me lembro da Diana, que até agora falámos outra vez por causa da Diana, não disse no pronto. E depois um programa de voluntariado geral e que é bastante concorrido, e que funciona muitíssimo bem, é uma excelente força, não é? Para a instituição. E depois, e é paralelo ao trabalho técnico, tem que ver, vamos lá, se calhar, porque eu acho que eles fazem bem, agora estou a pensar nisto agora, não é? Eles fazem bem essa distinção entre esse trabalho técnico e o trabalho de voluntariado. Acho que é isso que faz ali a grande distinção, não é? Pronto. Era isto. Obrigada, Maria João. Pois, aqui ninguém é contra o voluntariado todo, é só a questão de, sabe, se quer as organizações saberem qual o equilíbrio, não é? Se calhar que entre trabalho remunerado e voluntariado, e se quer haver mais políticas da União Europeia, ou isso, se calhar para não, em vez de se calhar, isto é uma pergunta que eu tenho aberta, não sei, mas quer em vez de estar a financiar tantos programas de voluntariado, porque não tentar também financiar ou apoiar um trabalho mais sustentado, não sei. É porque às vezes os jovens estão tipo de ano a ano em programas de voluntariado, mas fazem um estágio no FP, depois vão ao programa Erasmus+, agora dá-me um essa ideia, não é? Até porque estamos aqui com um projeto com uma jovem e vou percebendo, jovem estudante universitário, e vou percebendo aqui algumas dinâmicas que eu não estava muito a par. Tenho alguns sobrinhos na fase universitária, mas não vamos falar, não são da área social, lá está, não é? E ela também não, enfim, é direito, mas vou percebendo que é muito incentivada esta questão do voluntariado para o currículo. Portanto, fazerem voluntariado depois fica bem no currículo, é um bocadinho isto. E por isso que o pessoal está a aparecer mais nos programas de voluntariado e não tanto porque faça sentido, não é? A verdadeira causa do voluntariado não é ficar bem no currículo, não é? Pronto, mas parece-me que está aqui a subverter um bocadinho esta coisa. Diz, Ana. Não, eu só ia, lógico que eu concordo com absolutamente tudo, mas é nesse sentido de ver potencial nas coisas, né? Acho que é coerente com a minha fala anterior, usar, por exemplo, os contextos de voluntariado para exatamente ressignificar essa imagem das instituições e principalmente, como o João disse, da PPC tem, né, muito delineado o que é um trabalho voluntário, o que é o trabalho técnico, mas mesmo porque eu acho que o grande potencial, e aí falo do lado da instituição, né, mas até pensando no desdobramento para a sociedade, é o trabalho voluntário ser uma possibilidade de entrar em contato com populações que as pessoas não têm no dia a dia, com causas que não têm no dia a dia, com propostas de atuação. Então, é mesmo um lado muito mais de sensibilização, de engajamento, de envolvimento, do que o serviço em si, do que a intervenção em si, né? Então, acho que se a gente consegue também deixar isso claro
tem um potencial enorme, né? Mas também tem uma responsabilidade, tanto da instituição e do voluntário também, de reconhecer esse outro lado do que é feito pela instituição, pelos técnicos e tal. Sim, olha, eu posso partilhar aqui muito rapidamente aqui sobre esta questão do voluntariado, porque eu fui fazer, durante um ano, fui para a Roménia, 9 meses, fui fazer o Serviço Voluntário Europeu. E a altura em que fiz por acaso, o Camarim, identifica um bocadinho também um bocado que o Camarim João dizia há pouco, que tinha a ver com esta questão do mercado de trabalho. Por acaso não foi para a questão do mercado de trabalho, porque estava a trabalhar, despedi-me nessa altura, fui fazer o voluntariado e voltei. Mas acho que também esta parte do voluntariado também é para nos mostrar um bocadinho, como a Ana dizia aqui, este outro lado do que é tudo muito bem, é para ganhar, entre aspas, ritmo de trabalho, que depende muito do trabalho que se faz, não é? Depende muito dos programas para os quais concorremos, mas também é muito este outro lado de ver outras realidades, não é? Ter outros contextos, estar completamente fora da nossa zona de conforto, que depois isto exprimido bem é uma coisa que depois, passar algum tempo, vai ser muito importante depois no mercado de trabalho. Portanto, este voluntariado aqui fica assim um bocadinho com aquela dualidade que é, por um lado, é muito bom para mim enquanto pessoa para me desenvolver, mas também, por outro lado, é uma coisa muito boa para me desenvolver ao nível de trabalho, não é? Mas que depois também fica muito bem no currículo, não é? Porque o empregador gosta muito de saber que a pessoa teve X tempo lá fora, porque prova que é uma pessoa, sendo ou não verdade, né? Prova que é uma pessoa extrovertida, que tem coragem, que está aberta a novas coisas. Portanto, esta questão aqui do voluntariado é muito interessante, porque tem sempre muito, é uma linha assim muito, muito ténue, não é? O que é que cada um interpreta, não é? Do lado do quem que faz voluntariado, de quem que recebe e de quem vê depois estes dois, o conjunto dos dois. Exato. Não, e tem coisas extremamente positivas. Aqui a questão é só, às vezes, o excesso, não é? Aqui, onde é que está aqui o balanço? Aqui, mas muito fixe estas partilhas. Sobre a questão do voluntariado, e que a Maria João Ferraz também disse, muitas vezes, ou podemos estar à espera de um voluntariado, pessoas que se identifiquem realmente com as causas sociais, e depois às vezes sentimos um pouco sequer desiludidos quando vemos que sequer a motivação da pessoa não tinha nada a ver com isso, o desejo da mudança social, um bem comum, uma melhoria social, não era isso, apenas fria. Não estou a julgar de todo, não é? Mas há umas coisas só por mais uma linha no currículo, check. E às vezes para quem é ativista e estas questões estão muito ligadas, é mais, se calhar, difícil às vezes compreender bem estas dimensões. Pois, se me permitem até aí também um bocado, uma crítica, obviamente, né, do lugar que eu falo, assim, da minha mudança de visão de vida, do mundo, enfim, né, mas a mesma coisa. O meu envolvimento, por exemplo, com o voluntariado, que existiu desde sempre começou na igreja. E durante muito tempo da minha vida era esse tipo, né, de voluntariado, que obviamente também me levou para o lado social. E hoje em dia, para mim, é muito mais uma coisa de uma cidadania ativa, né, muito mais essa da corresponsabilização, da co-construção. Então, é uma mentalidade também que foi mudando, e eu acredito muito nesse discurso hoje em dia, mas acredito principalmente no processo, eu acredito muito nessa mudança. Então, acho também até essa reinvenção dos modelos de voluntariado é muito necessária, né? Como é feita a proposta de um trabalho voluntário para as pessoas, né? Lógico, você não vai vender necessariamente nesse sentido de venha mudar de mentalidade, não é isso? Porque às vezes as pessoas também não querem mudar e é completamente legítimo, mas nessa proposta de
chamar atenção para a importância da corresponsabilização, né, desse envolvimento ativo na comunidade, do impacto que isso traz para a pessoa que faz o voluntário, mas principalmente para o entorno dela. Foi o que eu disse, eu também valorizo imenso o trabalho voluntário e acho uma coisa muito, muito, muito importante, mas se pudesse também ressignificando essa posição. De acordo. Não sei se há aqui mais questões, senão eu tenho algumas questões assim em aberto, mais tipo, para descontraídamente, se quisermos pegar em algumas desses tópicos, ficarmos aqui a falar. Não sei se passo para aí ou se continuamos aqui a conversa neste plano. Acho que podemos passar, Joana, sim. Ok. Então vou só partilhar o ecrã. Ok. Pronto, aqui estão. Exato. Estão aqui várias. Posso ler algumas, se alguma destas questões vos disser alguma coisa, se quiserem, portanto, podem partilhar a qualquer momento. Como poderemos explorar ainda mais o setor da sociedade civil como um todo, ao mesmo tempo que reconhecemos as especificidades dos seus diversos subsetores, ou seja, a nossa área é tão diversa, que vai desde as fundações às IPSS, às ONGs, diversas, múltiplas motivações, áreas setoriais, não é? Como, não diria uniformizar, mas como criar uma plataforma, se calhar comum, como fazer isso, sem perdermos a identidade de cada organização ou de cada área. Outra questão é como podemos projetar estruturas de financiamento que promovam estabilidade e condições de trabalho colaborativas e saudáveis. Outra, tanto estando a maioria das organizações da sociedade civil a operar principalmente com financiamento público, como as IPSs, pelo menos acho que é a situação de Portugal, porque há mais IPS do que ONGs, promoverá esse fator uma ênfase na prestação de serviços e desincentivar o trabalho de advocacy. Ou seja, quando temos contratos laborais e financiamentos diretos do Estado, até que ponto é que ficamos um pouco reféns da nossa capacidade reivindicativa junto desse mesmo Estado ou Governo? E outra, como é que os mecanismos de financiamento infringem o papel da sociedade civil enquanto ator político, em termos de defesa da sua missão e do seu próprio papel como setor profissional. Não sei se aqui há alguma questão que queiram comentar, desenvolver, se não, avanço. Acho que são boas questões para nós irmos marinando, Joana. Portanto, se quiseres ir passando e no final podemos fazer um bocadinho um apanhado assim daquelas que para nós temos mais à vontade para falar. Ok, eu não tenho respostas para isso, eu próprio não tenho, acho que não há assim respostas muito feitas para isto. Outra, comprometerá a exaltação do voluntariado, a eficácia do setor e criará expectativas prejudiciais de abnegação, aquela coisa de somos os salvadores e esforçar ao máximo autossacrifício. Como a sociedade civil pode reunir voluntários e profissionais de uma forma que beneficie cada grupo e as próprias organizações, em que os benefícios exclusivos de cada um sejam reconhecidos. E agora outra mais ligada aqui à questão do política. Quão ligadas estão as organizações da sociedade civil nacionais e sediadas em Bruxelas à realidade das organizações da sociedade civil locais? Porque isto surgiu num estudo, não sei se foram da Alemanha, que tanto colegas, tanto outros países mencionaram muito isto, ou seja,
organizações estão muito sediadas em Bruxelas, não é? Nomeadamente redes europeias. Será que elas estão por dentro do que se passa a nível local, nos diversos países? Isso será uma barreira para o advocacy? Que mecanismos podem ser introduzidos para diminuir esta lacuna? Não sei se alguém quer comentar aqui alguma destas. Aqui sobre essa questão do voluntariado já falámos assim um bocadinho, já Sim, tocámos sim, assim sim, todos sim, os pontinhos. Sim. Esta questão de Bruxelas tem que haver às vezes com uma certa burocratização, se calhar, de algumas associações mais institucionais. Se calhar também esbarra um bocado no que eu ia comentar de uma das perguntas, né? Porque, obviamente, o que a Joana disse, isso aqui é para marinar e a pergunta de 1 milhão. Não, isto é mesmo insinuado, não há respostas, acho eu, diretas a isso, é mesmo só para... Sim, e é uma coisa que eu acho que é, além de extremamente complexa, obviamente, elas estão muito encadeadas, assim, eu acho que passa muito pela dificuldade de estruturar e se sustentar ao longo do tempo das instituições, então de terem mesmo uma estrutura formal, de serem capazes de se autorrepresentar, de se posicionarem em questões né, políticas, locais e tal. A questão da rede, que eu acho que funciona muito mal, pelo menos na minha experiência, né, as organizações da sociedade civil, né, a gente tem ali a plataforma que funciona muito bem, mas tem pouquíssimas, a plataforma das organizações tem para ir 40, no máximo 50 organizações, o que não reflete nem de longe a realidade de Portugal, e mesmo assim são organizações que já têm um certo patamar, porque também já tem que ter né, essa estrutura formada, então as outras ficam de fora, enfim, então essa informalidade, essa dificuldade de profissionalização, a precariedade, faz com que não tenha representatividade, e né, o lado do advocacy que eu gosto tanto fica também sempre prejudicado porque muitas vezes você vai ter uma grande instituição para falar em nome das organizações e claramente né, não tem essa propriedade. Então, acho que é mesmo um encadeamento ali de situações complexas e que joga sempre com o lado que eu tenho dificuldade, como já disse, né, monetária, que é a dificuldade de mensurar monetariamente, né, em preço, precificar o serviço que é feito pelas organizações, porque eu acho que isso, seja como pressão política, seja como reconhecimento social, seja como esforço do Estado em manter, porque a verdade é que, né, em algumas intervenções, você consegue colocar o preço naquilo que o Estado deixa de gastar, e isso também é dinheiro, né, o que o Estado não gasta com necessidade da população também é um dinheiro necessário. Mas isso, obviamente, tem que ser uma instituição que tem estrutura para fazer isso, e muitas vezes tem estrutura para se aguentar, para conseguir mostrar resultado, para depois ter o retorno desses financiamentos. Então, eu acho que tem né, uma questão de escala mesmo que deveria ser trabalhada, de né, pegar organizações com escalas menores, né, de mesmo uma questão, uma rede local, ter propostas de financiamento específico para essas organizações, inclusive para que elas tenham incentivo e condições para se estruturar. Então, coisas mesmo que fossem né, voltadas para o empreendedorismo social, né, para que essas ideias não fiquem só no papel, que não fiquem só dependentes de trabalho voluntário, mas que não seja não precisa estruturar toda uma organização, mas que ela consiga, dentro de uma rede, por exemplo, perceber que aquela proposta de intervenção combina ideologicamente com uma instituição que pode dar o aparato, né, a estrutura, o aparato administrativo, burocrático, que muitas vezes é o que falta, para conseguir levar aquela ação em frente. E acho que, como sempre, entra já quase no lado individual de um certo egocentrismo ali, de todo mundo querer demarcar muito o território, e a parte da cooperação vale só para a população que você está implementando, mas nunca para você mesmo enquanto organização. Eu acho, há pouco tempo também ouvi uma discussão sobre a cooperação em Portugal, o futuro da cooperação em Portugal,
E, eu acho que falta muito essa discussão de até que ponto as organizações são cooperativas entre elas, né? A cooperação parece que eles só implementam a cooperação nas populações, mas não existe tanta cooperação entre as instituições, e principalmente esse espírito, né, não só colaborativo, mas complementar, né? Saber que eu não preciso dar conta de tudo, que a minha organização não precisa ter resposta para todas as intervenções, mas eu consigo, né, através de uma rede, valorizar o trabalho das outras organizações, encaminhar, trabalhar em rede, trabalhar num sistema mais colaborativo. E acho que, infelizmente, o ponto-chave aqui é financeiro, né? Seja demonstrar o gasto, seja fazer com que tenha mais investimento nesse modelo de escalão para as organizações. Ok, obrigada, Ana. E essa questão do trabalho em rede é fundamental. E às vezes acaba por, há pouco, na primeira apresentação que fiz, não é? Quando estava a falar do trabalho das organizações de sociedade civil, que às vezes acaba por estar a competitividade a aparecer e é triste, é chato e não devia acontecer. Mas entramos aqui um bocadinho também na replicação de respostas, não é? Em que no mesmo território temos imensas pessoas a fazer exatamente a mesma coisa, quando se podiam juntar toda a gente e toda a gente dar o contributo para podermos fazer todos juntos mais e melhores. Exato. Vou aqui só pedir a palavra porque tenho que me despedir, tenho que sair, mas deixava assim aqui também, não era questão de se começarmos aqui também pela valorização do trabalho social e se pensarmos um bocadinho como é que são pagos os técnicos e qual o valor do salário técnico, principalmente nas IPSS, que é onde eu tenho trabalhado. Algumas ONGs conseguem fazer ali um valor, como trabalham por projeto, eventualmente um bocadinho maior, quando conseguem pagar, não é? Quando um projeto não está a pagar o projeto anterior. Isto também é uma coisa que temos que parar para pensar, não é? Tenho que pensar e falar um bocadinho sobre isto. A tabela da CNIS é vergonhosa, é um assalto à mão armada, quanto a mim, não é? O trabalho técnico é muito mal pago na área social, principalmente, não é? Para aquilo que eu vou também tendo noção. E isto também não valoriza nem dignifica em nada este trabalho, não é? Claro. E realmente também tenho vindo a pensar que nós próprios, como trabalhadores sociais, somos um pouco reivindicativos. Portanto, se calhar também precisamos de começar aqui a trabalhar um bocadinho estas questões da advocacy pessoal, auto-advocacy, neste contexto de irmos para a luta dos nossos direitos enquanto trabalhadores sociais. Tenho pensado, porque assim, eu estive durante alguns anos no EPSS e depois trabalhei fora deste âmbito e trabalhei por minha conta durante muitos anos e agora regressei há 3 anos. E fiquei um bocadinho estarrecida de perceber que as coisas estão exatamente a mesma, não é? Pouco evoluiu em termos salariais. Não ouço nunca as pessoas virem para a rua dizer que estão a ganhar miseravelmente nas IPSS. Portanto, alguma coisa está por aqui a passar-se, não é? Será que também achamos que não é um trabalho que tenha que ser assim tão bem remunerado? Ou acaba por ser desta, que me parece um bocadinho geral, das pessoas estarem um pouco reivindicativas, mas acaba por ser um bocadinho até aqui assim um paradoxo, não é? Estamos nós a trabalhar na área social e acabamos depois por não fazer aqui este levantamento. Eu, por exemplo, vou falando com algumas pessoas do sítio onde trabalho, todas se queixam que ganham mal, mas não chega só a queixar-nos uns aos outros que ganhamos mal. Portanto, temos que pensar nisto e se calhar fazer aqui mais alguma coisa. Eu estou a pensar fazer uma carta à CNIS, vou começar por aí, perceber o que é possível aqui, se eles estão a pensar alguma coisa ou não, se podem fazer ou não, e depois se calhar temos que nos começar a movimentar, vamos fazer aí um movimento dos trabalhadores da área social e das IPSS, porque isto também é importante, quer dizer, não há muitas causas muito importantes, o financiamento das próprias instituições é muito importante,
mas o pagamento condigno aos seus trabalhadores também. Claro, Vou só exatamente. complementar, porque sei que o João vai estar de acordo com isso também, é um movimento nosso. Agora temos uma comissão de trabalhadores muito recente, estamos sempre nisso, discutindo, né, até que ponto sindicalizar, até que ponto só essa comissão tem Mas até peso isso, não dentro é, da Ana? Que organização. também temos discutido isso, que eles têm tratado de tantos temas tão importantes, mas ainda ninguém falou da questão salarial, não é? Uhum, exatamente. Ainda que esbarre ali a questão do regime de horas, que também, mas enfim, tem a ver mais com o pagamento do que com a contestação do valor pago em si. Mas eu só ia complexificar, João, dizendo que, não sei, na minha leitura, o que também pode estar envolvido nesse valor tão baixo atribuído a essas funções é a feminização desse serviço, né? Então, como Também, sempre, as claro. mulheres, Sim, nós representamos 2/3 sim, dos também. trabalhadores e tem sempre esse senso de que, mais uma vez, né, a confusão do cuidado e do afeto nesse setor e, obviamente, né, o aceitar ganhar pouco, porque afinal de contas, nem precisa ganhar tanto, né? Porque não somos as provedoras da casa. Sim, e pá, também, não, obviamente que sim, mas eu acho que também está um bocadinho aqui interligado, quase como se subjacente que esta área é mal paga, não é? Pronto, esta área é mal paga e depois, no fundo, isto vai fazendo aqui vamos todos assumindo isto como um princípio. Pronto, é assim, não estamos bem de acordo, mas pronto, é assim, é mal pago. Há uma série de outras áreas, não é? Se for engenheiro informático, ganha-se mais. Se for engenheiro civil, ou sei lá, estou a inventar, não é? Duas áreas, mas por acaso mais, não é por acaso, lá está, não é? Mais intimamente interligadas ao meio masculino. Mas acho que vamos assumindo isto, percebes? Quer dizer, acho que acabamos depois por todos irmos assumindo que pronto, que é assim, e somos, não deixo de sentir que também acabamos de ser coniventes com isto, que às tantas nem temos que receber mais, não é? Pronto. Vou ter que ir. Muito obrigada, Maria João. Obrigada. Obrigada, Maria João, e as melhoras. E as melhoras, Obrigada. sim. E até Já à estou bem próxima. melhor, obrigada. Mesmo, ela está muito malzinha. Ela fez um esforço grande. Obrigada. E faz todo o sentido também, obviamente que a questão salarial é fulcral, tanto, acho que, por exemplo, há muitos salários dos operadores de sociedade civil que são, às vezes, equiparadas à função pública, alguns dos técnicos, só que o valor do técnico, pelo menos inicial, está congelado desde 2009, mais ou menos. Portanto, e, entretanto, os preços dispararam. Exato. A inflação esse ano é batendo recorde e a perda de consumo enorme. Mas o que eu ia dizer é que mesmo com essa equiparação do setor público, é uma coisa que eu sinto muito. Óbvio que cada instituição tem uma dinâmica, mas na minha realidade sempre foi assim, uma falta de progressão de carreira, né? Uma falta de Sim. entusiasmo com essa progressão possível. E para mim, por exemplo, me custava imenso ganhar pouco, mas ganhar a mesma coisa de um colega que estava há 13 anos, há 20 anos na instituição, pá. Né? Todo mundo está ali no mesmo escalão, lógico, tem um acréscimo outro, mas é exatamente nessa ideia de desvalorização também, né? De não Sim. perceber que também, esse caso nem é quase uma insalubridade do serviço, né? Assim, a gente deveria ganhar tantos anos trabalhando no setor social, você tem que começar a ganhar por insalubridade, pelo desgaste emocional, mental, físico que essas atividades levam, assim. Então, é uma coisa que sempre me chamou atenção, como que não existe uma diferença, às vezes tem ali, nesse mundo de escalão a cada 5 anos, ou a cada 3 anos, mas o acréscimo é tão baixo e depois o imposto ainda vai te comer tudo, que não faz a menor diferença, e não tem essa progressão. Pegar a coordenação de projeto, pegar a coordenação de serviço, é uma coisa que você fala, quem que é o louco que aceita isso, pá? Porque você ganha, às vezes, 100 euros a mais para ter uma quantidade de trabalho extra assim, né? Principalmente a responsabilidade, obviamente, mas muito papel, muita burocracia, muitas relações institucionais, e que você recebe. Quem que vai aceitar uma coisa dessa, né? Quem quer enfim, se E há todo um deparar com isso? trabalho cumulativo ao longo dos anos de um trabalhador dedicado à associação,
com grande prejuízo, muitas vezes, das suas vidas pessoais, que isso devia ser recompensado por essa tal progressão. Agora está, como partilha, nós estamos exatamente na fase de avaliação, né, das competências e tal, e a PPC, até por ser uma estrutura muito grande, muito protocolar, tem tudo muito, muito formatado, assim, lá até mesmo tudo segue protocolo para absolutamente tudo. O que por um lado é muito bom, né? Coleta de dados, enfim, tem várias coisas muito positivas e até por uma certa imparcialidade que tem que ter em relação ao serviço, aos colaboradores, que somos 300 colaboradores, é uma instituição enorme, enorme. Eu também às vezes me surpreendo, porque estava num serviço tão pequeno, que nós somos 5 pessoas na equipe, mas a instituição em si, como tem muitas valias, são 300 colaboradores. E aí eles aplicam essa medida, né, de avaliação de competências, que obviamente impacta no dia de férias, enfim, até em questões de salário e tal, igual para todo mundo. E aí essa comissão dos trabalhadores pediu avaliação, né, dos colaboradores, se achavam que era justo, se faziam propostas de mudança, e foi quase que unânime, assim, sabe, tipo 80% está insatisfeito com a avaliação de competências. E porque acham que é muito generalista, que é muito, e principalmente o que advém daquilo ali, é muito difícil você conseguir, e eu até brinquei com a João sobre isso, porque a avaliação do ano passado, eu saí da entrevista achando que estava tudo sensacional, e eu não consegui um satisfatório, sabe? E aí depois vai ver, lógico, tem um monte de cálculo ali que é feito, mas isso para dizer que essas avaliações são muito importantes, mas se também com elas traz uma responsabilidade da instituição em valorizar de fato o que ele chamou atenção e pediu, te cobrou, enquanto, obviamente, acho, né, super justo, acho que tem que ter dentro das funções o que é esperado de você e o que você pode fazer a mais do que é esperado, mas também tem que ter alguma valorização por isso, e na verdade aqui a gente não consegue nada, né? Não tem essa ideia da progressão de carreira, do incentivo, e aí a gente tem colegas que trabalham na instituição há 20 anos e que, obviamente, acabam também entrando num lugar de cansaço, de estagnação, e isso é difícil demais para o ambiente de trabalho, né? Cai um bocado aquele estigma do funcionário público que não quer nada, que quer fazer o mínimo, e eu acho um desafio tremendo de como manter as pessoas nessas condições motivadas, porque, né, motivadas inclusive para a luta laboral, né? Motivadas inclusive para reivindicar, não sei, eu acho mesmo um desafio tremendo. E sei que o João me apoiaria se estivesse aqui, porque é uma questão que a gente tem discutido muito. Concordo em absoluto. E também vimos algumas dificuldades neste projeto, como tu sabes, Ana, porque assististe a dificuldade, às vezes, de reunir mais pessoas, porque e como a tua colega disse há pouco, ou seja, toda a gente se queixa, mas depois, quando há um momento, não aparecem. Ou aparecem muito poucas. Então, onde é que. Também falei com isso há pouco com a Joana, portanto, há aqui um clique que se perde. E acho que mais uma vez vai para esse lado, né, da informalidade, da coisa subjetiva do setor social. Todo mundo no cafezinho reclama de várias coisas do trabalho, mas não consegue pensar nessa queixa como algo, né, de ativismo, de mobilização em si, né? Mas todo mundo no cafezinho tem alguma queixa para fazer, mas não conseguem formalizar isso. Exato. Parece que são relações pessoais de vizinhança, daí, não, pai, é o seu superior, é o diretor da instituição, sei lá, você tem, né, queixas estruturais para fazer, ou mesmo coisas superficiais, mas que tem que propor mudança, né? A insatisfação tem que gerar, pelo menos para mim, tem que gerar alguma mudança. E eu vejo muito isso, que as pessoas queixam como se fosse queixando do vizinho, como se queixasse sem nenhum intuito de propor mudança. Tal, voltamos à máxima toda, que é quem trabalha na área social trabalha por gosto, não é? E eu acho que é isso que às vezes também move muito este setor, é o amor e que nós metemos no trabalho, nós enquanto pessoas que trabalham em associações e organizações, etc., não é? Que metemos no trabalho que fazemos, e é isso que depois nos faz-nos um bocado às vezes esquecer essa questão financeira, que é uma questão super válida e super importante, não é? Mas que a gente se calhar desvaloriza um bocadinho mais, porque como gostamos muito de fazer e é um trabalho muito importante, e se não fomos nós a fazer, quem é que faz? Então é um bocado esta, entre aspas, responsabilização, não é, deste lado financeiro, que nos leva depois também a ter esta atitude mais pacífica, não é?
Não sei, é a minha visão enquanto Joana. Concordo plenamente, até porque acho que isso, e vejo por mim, foi tema da terapia dessa segunda-feira, como eu tento compensar, de alguma forma, a minha satisfação pessoal, minha realização com a falta de, né, assim, para obscurecer o lado do não recebimento, do não pagamento, dos baixos salários, enfim, é mesmo uma coisa que eu brinco que eu tenho um dom que é de conseguir parecer tudo que eu faço é incrível. Então, o que eu sempre penso é nisso. Eu consigo vender essa ideia como algo incrível que eu estou fazendo? Se eu consigo, eu dou conta. Eu assumo mesmo com condições precárias e tal. Se eu não consigo, aí já é difícil para mim. Mesmo que eu ganhe bem, mas se for um trabalho que eu não consigo fazer, né, criar essa... Eu já vejo, para mim é difícil assumir. É difícil assumir que eu me vendi para o capitalismo. Sabe, esse discurso muito... Mas Ok, lógico, também dentro ideológico. esse dado que estás a referir, Ana, está mesmo explícito aqui no inquérito, não é? Que apesar da precariedade, não é, ser evidente, a maior parte das pessoas não quer mudar de área. A maioria gosta mesmo, vê-se que gosta mesmo do que faz e é altamente qualificada. Portanto, nota-se que estamos aqui por uma causa, por gosto, não é um trabalho qualquer, é um trabalho que nos faz sentido, que nos realiza. Portanto, E o teu trabalho consegue trazer as duas partes, a realização pessoal, as três, aliás, a realização pessoal, a realização profissional e parte da realização financeira, não é? Portanto, conseguimos dar aqui um bocadinho, tocar um bocadinho nestes 3 pontos que às vezes é difícil noutras profissões, não é? Pois é, se calhar até um bocado disso da visão, tanto que eu tento vender, mas muito que as pessoas têm, né? Porque a verdade é que a gente tem um sistema que é tão opressivo, né, que é tão exigente, que são raras as pessoas no nosso entorno que de fato são felizes no trabalho, né? Aliás, já tive imensas discussões, mesa de bar com amigos, e uma amiga me disse mesmo isso, que ela não precisa ser feliz 24 horas, que ela consegue trabalhar 8 horas para ser feliz o restante do tempo. E eu lembro e eu fiquei isso não é impossível para mim, eu nunca, se eu fosse feliz 8 horas do meu dia, não sei o que, até porque eu nunca trabalhei só 8 horas, normalmente trabalho muito mais. Então, eu lembro já tivemos discussões, e isso, né, de certa forma, e ajuda para a informalidade, mas principalmente para o senso de não sei se existe essa palavra, desnecessariedade do setor. Eu vejo isso pelo meu companheiro, por exemplo, né? Ele acha que eu às vezes estou brincando, assim, né? Que não é sério que eu faço, ainda que ele reconheça que eu sou muito boa, que, né, enfim, tem um esforço intelectual enorme no que eu faço, mas aquela coisa que não é tão importante assim, né? Não é. Você não está exatamente construindo estradas e não indo para vais mudar Marte, o que é a única coisa mundo. que ele pensa, né? Para ele, só tecnologia. Então, para ele, se eu não estou indo para Marte, se eu não estou descobrindo ferramentas para invadir outros planetas, para ele não tem valor nenhum. Então, é aquela coisa meio. Não é exatamente um trabalho. E eu fico ali, enfim. E depois aí, Ana, tocamos naquela parte que falávamos no início, que é esta parte de desmistificar na sociedade o que é isto do trabalho social, não é? Portanto, andamos sempre aqui à volta quase dos mesmos assuntos. Exato, exato. Eu tinha só mais aqui, antes de terminarmos, só aqui algumas conclusões da parte portuguesa das recomendações das organizações de sociedade civil. Não sei se partilho o ecrã ou se leio, como é que preferem? É como te sentires mais à vontade, Joana. É igual, é como for menos... Eu sou mais intuitiva acompanhando a leitura, sou mais visual, então, se puder, eu prefiro. Não é nada, portanto, já tocámos aqui muitas destas questões, portanto, aqui que realizamos 8 eventos com 16 organizações da sociedade civil, nomeadamente a CLIP, aqui representada pela Joana, e também pela APRES, apesar da Ana já não estar na APRES. E, portanto, muitos dos participantes tiveram mais do que uma sessão, portanto, isto foi aquilo que, mais ou menos, algum do sumo que saiu, portanto,
das nossas e dos eventos locais em Portugal, tanto durante 2021, que o trabalho de sociedade civil também é uma questão feminista, pois muito trabalho realizado, pago ou em voluntariado é feito por mulheres, e daí também a sua desvalorização também social por ser feito por mulheres. O trabalho, normalmente, quando é feito por nós, é menos remunerado, e as profissões, normalmente, maioritariamente mulheres, são menos remuneradas do que as maioritariamente ou estereotipicamente veiculadas aos homens. A questão de aumentar a formação profissional dos trabalhadores e também de melhorar. Muitas vezes a formação profissional não está muito adaptada ao nosso setor, que tem demandas, as especificidades. Oferecer, portanto, novas ferramentas e conhecimento para proporcionar melhor serviço, as condições salariais que nós falámos e a progressão profissional, portanto, estes escalões pode fazer sentido, não é? Portanto, uma pessoa que trabalha há 20 anos, dedicou 20 anos da sua vida a uma organização, quer dizer, merece também sequer uma certa recompensação por isso, por toda a sua dedicação, visto que este trabalho também tem implícitos custos, muitas vezes emocionais, financeiros e de tempo mais prevalentes do que noutras profissões. A questão da instabilidade, da segurança laboral, que é uma das principais causas do descontentamento, uma maior delimitação entre o trabalho pago e voluntariado, isto falamos. A nível de financiamento, as limitações burocráticas, que muitas vezes são excessivas e limitam e afetam a fluidez e o ritmo de desenvolvimento das atividades dos projetos. Às vezes estamos muito mais tempo a preencher burocracias do que o tempo no terreno. Concretizar formas sustentáveis de financiamento que respondam às necessidades das ONGs. E aqui, político, devíamos ter maior representatividade junto do Estado, a falta de reconhecimento social do trabalho e da sua importância, melhorar a dependência e vulnerabilidade às vezes que temos face aos diversos governos. Estamos assim um bocado em vulnerabilidade, principalmente em épocas de transição, de eleições, às vezes tudo pode mudar. E outros níveis, um dos exemplos que demos foi, às vezes, um certo descrédito, por exemplo, da academia relativamente ao trabalho feito, como se o nosso trabalho, claro, obviamente não é académico, mas acho que uma coisa também não pode funcionar bem sem a outra, não é? Porque muitas vezes aplicamos teoria, trabalho feito na academia e aplicamos isso no real, no concreto, na sociedade. Eu acho que eu vejo, pelo menos, um bocadinho nós como veículos, aqui como meios para chegarmos a diversos setores da sociedade, e nós vamos a tudo, falamos desde com decisores políticos, com as pessoas em maior situação de vulnerabilidade. E todas as, eu vou fazer aqui o copy-paste, todas estas recomendações, e também dos outros países, foi feita uma brochura que tem aqui as recomendações de Portugal, mas também dos países parceiros, tanto da Estónia, da Itália, Roménia, Alemanha e Grécia. Portanto, eu vou pôr aqui no chat e esta brochura está digitalizada. E pronto, era mais ou menos isto. Queria sair aqui interromper a partilha. Portanto, está na página da Associação Culture Growth Europe, que é a ONG que foi coordenadora do projeto. Estamos a tentar que haja alguma continuidade deste trabalho. Estamos à espera. Se a nossa candidatura que fizemos este ano seja aprovada ou não. Esperemos que sim, que é para depois termos a versão número 2 deste Conversas a Copo. Já não estava com copo, mas estava comendo um pão de queijo aqui. Ainda vou para o ginásio, não posso já começar com os copos.
Então, preciso mesmo ir, queria só agradecer, queria muito que tivessem mais pessoas, né, mais uma vez, esse envolvimento é difícil de conseguir, horário pós-laboral, enfim, sabe de todas as questões, mas contem comigo, parabéns pelo trabalho, Joana, foi um prazer mais uma vez estar com você, e muita força e coragem para o setor social. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Obrigada, António, Beijinho, também. meninas. E vemo-nos no próximo Conversas a Copo. O António está-nos aqui a dizer que é assistente social e não trabalha na área, portanto mas está dentro de todas estas questões. Exato. Obrigada, António. Então, até à próxima e até ao próximo Conversas a Copo.